Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos aqui em Portugal e nós queremos fazer aqui uma conferência voltada para essa explicação do Salmo 86. Então veja bem que o Salmo 86 ou 87 é um louvor à cidade santa de Jerusalém. Então é preciso nós percebermos o que esse salmo quer dizer, segundo a verdadeira interpretação da Igreja Católica de todos os tempos, e dessa forma nós completamos um pouco essa explicação que nós temos feito a respeito da questão de Israel, de Jerusalém e de Sião. Então tudo isso dentro de uma abordagem mais espiritual, porque justamente na semana passada nós falamos nesses mesmos termos, numa abordagem mais teológica, histórica e também geopolítica. Mas, como Vossa Caridade sabem, nós também gostamos e somos obrigados a fazê-lo, porque a nossa profissão na Ordem do Carmelo nos obriga a falarmos de coisas espirituais. E é nesse sentido que nós entramos no livro dos Salmos, porque nós sabemos que o livro dos Salmos nos traz a oração da própria igreja. É a oração revelada pelo Espírito Santo que transforma a vida da igreja. É por isso que a oração por excelência da Santa Igreja Católica está ali no livro do Breviário, ou seja, nesses ofícios canônicos que são rezados pelos monges, pelos religiosos, pelos padres, e a base desses ofícios é a oração dos Salmos. Então isso veio desde os apóstolos, e com essa instituição do ofício canônico, ou seja, das horas litúrgicas através dos Salmos, nós podemos beber das fontes mais puras da oração da igreja. Por isso que nós sempre recomendamos às pessoas rezar os Salmos. Não importa que você reza 2, 3 ou 4 salmos que você gosta. Não precisa rezar os 150. Mas a oração dos Salmos é fundamental. E dentro dessa oração dos Salmos, nós encontramos alguns que são realmente muito importantes, como é o caso do Salmo 86 ou 87, dependendo da Bíblia, que vai nos trazer esse louvor a Jerusalém. É um salmo curto, um salmo pequeno, mas que foi muito explorado pela liturgia e pela espiritualidade cristã de todos os séculos. Então é por isso que nós queremos hoje aqui dar uma importância a esse salmo e perceber o conteúdo espiritual e o quanto que isso nos ajuda a entender a verdadeira religião. Porque não só vamos explicar o que está nesse salmo, mas vamos explicar também o conteúdo da verdadeira religião. É isso que nós precisamos aprender. E a maioria das pessoas pensa que basta ler a Bíblia. Não é assim. Inclusive tem uma encíclica muito importante do Papa Leão XIII, que se chama Providentíssimos Deus, e esta encíclica ensina a interpretação das Escrituras. E uma das coisas fundamentais que o Papa Leão XIII disse ali nessa encíclica, aqui nós estamos falando de um Papa verdadeiro, um Papa que tem a graça do Espírito Santo, é assistido por Deus na sua infalibilidade, para isso que Deus assiste o Papa, porque ele é o doutor de todos os cristãos, como diz o Concílio Vaticano I, e ele na sua infalibilidade, ele nos instrui naquilo que é certo, uma doutrina perfeita. E nós sabemos, portanto, que mesmo numa encíclica, ou seja, mesmo num magistério ordinário, um verdadeiro sucessor de Pedro é infalível. Ele nos ensina sempre a verdade. Isso aí é a doutrina da Igreja Católica. Quem não acredita nisso não é católico. Ponto final. Então ali diz o Papa Leão XIII que quando os padres da Igreja, presta atenção nisso, os padres da Igreja, eu estou me referindo a todos aqueles antigos bispos, doutores da fé, que nos primeiros séculos receberam diretamente dos apóstolos toda a instrução. Então, quando eles explicam uma coisa e eles são unânimes
nessa explicação, isso significa que aquilo é doutrina da igreja, ponto final. Não se discute. Porque a igreja não é baseada em opiniões. A igreja é baseada nos fundamentos da fé. Então é importante isso. Tudo que nós vamos falar aqui, que normalmente nós temos explicado nas nossas conferências, ou vem diretamente do magistério da Igreja Católica, ou vem da doutrina que foi construída no decorrer dos séculos, através de quê? Através desse consenso dos padres da Igreja, do qual o Papa Leão XIII lembra muito bem, aqui nesta encíclica Providentíssimos Deus, que ao se tratar de um consenso, ou seja, todos os padres da Igreja ensinam a mesma coisa a respeito de tal doutrina, então significa que aquilo ali é a doutrina católica, imutável, eterna, ponto final. E, no caso desse Salmo 87 ou 86 que nós estamos explicando hoje, a base da interpretação desse Salmo vem da conclusão de que a Igreja Católica, ou seja, a Igreja verdadeira, fundada por Jesus Cristo, é a cidade santa de Jerusalém. É ela o Monte Sião. É ela o verdadeiro Israel. Então, por isso que nós estamos fazendo uma abordagem diferente do mesmo tema da semana passada, mostrando como é importante que os cristãos tenham essa espiritualidade de todos os tempos, que considera, segundo os padres da igreja, que tudo aquilo que o Antigo Testamento trazia de carnal, ou seja, de material e de coisas visíveis, foi elevado ao invisível, ao espiritual. Aquilo que está voltado para a mesma lógica de Deus. Por quê? Porque Deus usou a lei como pedagogo, como diz ali São Paulo explicando a respeito disso. O que é um pedagogo? É aquele que acompanha, é aquele que mostra, olha, vamos indo junto, mas ele não mostra toda a realidade, toda a ciência. O próprio São Paulo também diz para as pessoas que estavam ali na época o seguinte, que quando vós eres carnais, eu vos dava um alimento mais líquido, mais simples. Agora que vós sois espirituais, podeis receber um alimento sólido. Então é muito importante que as pessoas percebam isso, que a religião verdadeira, revelada por Deus, ela tem duas fases fundamentais, o Antigo e o Novo Testamento. E a diferença está exatamente nisso, que tudo que estava no Antigo Testamento era uma preparação para o Novo, de tal maneira que muitas coisas que Deus mandou fazer no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele mandou fazer o contrário. Por quê? Porque passou do carnal para o espiritual. E é aqui que muitas pessoas dão nó na cabeça. Por quê? Você entender que aquilo evoluiu, que aquilo teve uma abrangência é uma coisa. Agora, você entender que aquilo ficou o contrário é outra. E é por isso que nós precisamos da interpretação dos santos padres. Por quê? Porque os padres da igreja são aqueles que são verdadeiramente discípulos dos apóstolos. E foram autorizados pelos apóstolos a seguir a mesma lógica de interpretação que já está contida nas cartas dos apóstolos. Basta você ler. Mas só que aquilo precisa de um desenvolvimento, precisa de uma explicação mais aprofundada. E esse é o trabalho dos padres da igreja. Portanto, aquilo que Jesus disse é muito importante. O Espírito vos ensinará todas as coisas. Isso aí não significa um dom carismático, a pessoa tem, eu sou profeta, o Espírito me ensina. Não. Quando ele disse, o Espírito vos ensinará todas as coisas, ele disse isso para os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos e os sucessores dos apóstolos recebem essa graça de terem um conhecimento e uma infalibilidade de entender a doutrina. E isso aconteceu nos primeiros séculos. Depois, com o tempo, cada vez nós fomos precisando mais e mais do magistério do Papa. Por quê? Porque aquilo que era dado no começo para todos aqueles que estavam ali ensinando, foi cada vez mais se restringindo à pessoa do sucessor de Pedro. Então, quando nós falamos dos verdadeiros papas, sucessores de Pedro, até Pio XII, nós estamos vendo que esses
homens que foram designados como pastores de toda a igreja, eles foram realmente assistidos pelo Espírito Santo para continuar nos explicando sempre a doutrina da verdade. E é nessa lógica, então, que nós podemos agora entender o Salmo 86. Então veja o que diz aqui: fundamenta-ei-os em Monte Santos. Essa é a frase em latim da Vulgata, como começa o Salmo. Quer dizer, nos Montes Santos estão os seus fundamentos. Então aqui é interessante a gente inclusive usar a tradução da Vulgata. Por quê? Porque a Igreja Católica, quando mandou São Jerônimo traduzir a Bíblia, também pediu, nessa tradução, que ele tivesse a graça, como alguém que era realmente um homem santo, um homem inspirado, de não só conhecer a tradução como deveria e tal, como qualquer exegeta moderno, mas de ter realmente uma devoção, um amor às Escrituras e fazer isso em união a Deus. Um espírito de oração e de penitência. Isso é o São Jerônimo. E de fato, ali nós encontramos muitos segredos, muitos mistérios contidos nessa interpretação mais antiga da Bíblia, que normalmente as Bíblias modernas não têm. Mas não significa que elas sejam necessariamente ruins, porque as traduções normalmente são boas. Mas o problema é que, principalmente as Bíblias protestantes e as Bíblias que são traduzidas depois do Vaticano II, elas têm ali dentro uma ideologia. E nessa ideologia que normalmente está impregnada de uma tendência judaizante, ela leva as pessoas a acreditar que o judaísmo é a verdadeira religião. Sendo que o judaísmo do Antigo Testamento, o verdadeiro judaísmo, foi a verdadeira religião. Por que eu digo que foi? Porque era uma religião provisória. Verdadeira, mas provisória. Então, aqui, o Salmo 86, ele louva Jerusalém, mas já numa perspectiva daquilo que os padres entenderam, ou seja, para mostrar a verdadeira cidade de Sião, ou seja, a igreja fundada por Cristo. Então, por isso que diz que os seus fundamentos são os Montes Santos. E quem são os Montes Santos? Os Montes Santos são os fundamentos, quer dizer, são os princípios elevados da doutrina cristã. Então, esses princípios morais, esses princípios da fé, esses princípios que nós aprendemos do cristianismo, são como grandes montanhas, porque não é à toa que Jesus, para nos ensinar as bem-aventuranças, ele subiu no monte, porque tudo isso é para mostrar que a religião verdadeira é baseada em valores elevados. Ela não é uma religião mundana, ela não é uma religião baixa, das coisas baixas da vida mundana. Não, é uma religião que primeiro nos eleva nesses montes santos e através dessas montanhas santas nós vamos fazer fundamento. Por isso que Jesus falou para Pedro: tu és Pedro e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quer dizer que ela vai ter um fundamento. E esse fundamento é a base de tudo. Por isso que nós não podemos mudar a doutrina, mudar a religião cada dia. Por quê? Porque aqui tem um fundamento. Tem que construir em cima. Você não pode fazer um edifício novo a cada 24 horas. Você tem que construir em cima daquilo que já está fundamentado ali. Depois que você colocou a pedra, você constrói em cima. Você não muda mais a construção. Você pode continuar fazendo a obra, mas você não altera aquela base que foi edificada. E diz ainda que o Senhor ama esta cidade. Diligent Dominus porta sim, quer dizer que ele ama mais as portas de Sião do que todos os tabernáculos de Jacó. Então, essa lógica aqui é muito bonita, porque isso é para mostrar, segundo o conceito do Antigo Testamento, por isso que a gente tem que entender o Antigo Testamento, senão a gente não entende o Novo. Então, essa lógica aqui é para mostrar o seguinte, olha, e Deus, ele ama mais Jerusalém do que todas as belas cidades que estão em torno de Israel. Então, na lógica do Antigo Testamento, o que Deus queria com isso? Concentrar todo o amor, toda a adoração, tudo estava em Jerusalém. Por quê? Porque uma vez que Deus concentrasse toda a lei, toda a aliança, todo o culto numa só cidade, num só templo, nós tínhamos a certeza
de que esta verdadeira fé iria permanecer até a vinda do Messias. Então você só tem duas formas de manter a verdadeira fé. Ou você coloca assistência numa pessoa, como aconteceu na infalibilidade do Papa no Novo Testamento, e esse, que é verdadeiro Papa, tem sempre a graça de perceber a verdade. Ou você coloca esta verdadeira fé numa referência de uma cidade, de um templo, de uma só organização. Porque aí você não tem como dividir aquilo. E é por isso que Deus, no Antigo Testamento, ele reuniu o povo de Israel e fez questão que aquele povo não se misturasse com os outros. Então, olha como é importante. Por isso que a gente tem que dizer, tudo aquilo que Israel quer fazer hoje está errado. Por quê? Porque está fora do tempo. Por quê? Porque no Antigo Testamento aquilo era certo. E se eles leem o Antigo Testamento e desprezam o Novo e fazem tal e qual, estão fazendo contra Deus. Mas uma coisa que Deus mandou fazer, só que em outro tempo. Então, é importante, inclusive, eu faço aqui questão de citar essa passagem aqui de Deuteronômio, no capítulo 18. Então, isso é para mostrar o quanto era importante que Israel não se misturasse, que Israel formasse uma nação, que Jerusalém fosse o centro e que Jerusalém fosse compreendida como a cidade de Deus, onde está o templo de Deus e que Deus ama essa cidade mais do que todas as outras cidades de Jacó. Por quê? Porque era ali que tinha que se concentrar esta aliança até que viesse o Messias. Até que viesse o Messias. E veja aqui no Antigo Testamento, essa passagem de Deuteronômio, capítulo 18, a partir aqui do versículo 9, que Deus fazia questão que esse povo possuísse essa terra. No entanto, ele diz, olha, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dará, que é Deus que deu essa terra para eles, no Antigo Testamento. Lembra bem o que eu estou dizendo. No Antigo Testamento, Deus fez questão de dar. Falou assim, você não precisa brigar com ninguém. Eu te dou essa terra. Mas diz, ó, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Então, quer dizer, ali você entra e você extirpa a heresia, extirpa o erro. E diz mais, olha, não te encontrarás no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, a sua filha, nem que se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Por quê? Porque o Senhor teu Deus abomina todos aqueles que se entregam a essas práticas. Então, vamos entender a lógica disso. Quer dizer que Deus deu essa terra para esse povo, lá no Antigo Testamento, e Deus advertiu esse povo, ó, não imite as práticas abomináveis dessas pessoas que habitam essa terra ali. Ao contrário, coloca todos eles para fora. Por quê? Porque ali você vai praticar a verdadeira religião. E todas essas práticas abomináveis que as pessoas inclusive praticam até hoje, quando eles frequentam bruxas, frequentam benzedeiras, frequentam espiritismo, fazem questão de consultar uma pessoa para saber o futuro. Não, mas diz aí para mim, o que vai acontecer? Será que eu tenho, né, que casar com essa pessoa? Será que eu tenho que fazer isso? Será que esse emprego é o bem para mim? Tá tudo aí, ó. Astrologia, as pessoas leem horóscopo. Até todas essas práticas do paganismo estão presentes até hoje. Por quê? Porque as pessoas não observam a aliança com Deus. Mesmo aqueles que se dizem cristãos. E cada vez isso é mais forte. Por isso que você vê aí essa festa de Halloween, que eles vão fazer na semana que vem. Tudo isso é o satanismo que tomou conta. Mas por que o satanismo tomou conta? Porque nós perdemos a noção da pureza da religião. Quer dizer, a pureza da religião é o quê? É você observar os mandamentos de Deus e seguir o verdadeiro Deus, revelado na Escritura. Um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Em 3 pessoas. Mas esse único Deus que nos dá suas graças através dos sacramentos, através das nossas orações, das nossas devoções, mas não pela magia. A lógica da magia é diferente. A lógica da magia, você pede uma coisa para a divindade e a divindade simplesmente vai
olha, então faz essa oferenda para mim, faz tal coisa aqui para mim e pronto. Mas ela não te pede uma mudança de vida, percebe? A magia é como se fosse uma troca. Você faz isso aqui para mim, eu faço para você. Você entra nesse mundo aí sobrenatural do espiritismo, você tem tudo que você quiser. Mas depois o demônio cobra. Porque todas essas entidades, o espiritismo, candomblé, macumbari, todas essas entidades são demônios. Isso é bem claro. E todos esses demônios vão trabalhar depois para infernizar a vida da pessoa se a pessoa não trabalha mais com ele. Então, desde que você pede uma coisinha para ele, ele vai te cobrar. E é difícil depois a pessoa se libertar da perturbação que vem justamente dessas práticas. Abomináveis, quer dizer, astrologia, espiritismo, feitiçaria, magia e tudo isso que hoje em dia eles ensinam para as crianças, nos desenhos animados. Eles fazem questão de vestir as crianças de monstros, vestir as crianças de bruxas e dizer, olha que bonitinho, tira foto, olha que bonitinho. Mas você vai ver o bonitinho quando essa criança começar a sofrer as obsessões malignas, quando ela sofrer as consequências de você ter levado o seu filho na benzedeira, daqui a 20, 30 anos, que ele estiver passando perturbações enormes, vícios, problemas graves, tentação de suicídio. Por quê? Porque você consagrou seu filho a Satanás. É isso que as pessoas fazem. Mas aqui é interessante a gente perceber isso, porque desde o começo do mundo, o demônio engana as pessoas com essas práticas. Mas quando Deus quis preparar um povo para o seu filho, tudo isso é importante para entender. A lógica, isso é a encarnação. E é isso que os judeus perderam. Eles não entenderam o mistério da encarnação, por isso que eles estão sofrendo até hoje. Não sou eu que quero o sofrimento deles, pelo contrário. Eu rezo pela conversão deles, mas enquanto não tem a conversão deles, não param de sofrer. Por quê? Porque você tem que aceitar o Filho de Deus. É para ele que o mundo foi feito. Se você não aceita o Filho de Deus, você perde tudo. Porque a sua vida não tem sentido sem ele. É ele que dá sentido a tudo. E Israel, do Antigo Testamento, só tem sentido para ele. Porque tudo isso foi feito para ele. Então, quando Deus quis separar um povo para ele e purificar esse povo, para que pudesse receber o verdadeiro Filho de Deus encarnado, então Deus falou o seguinte, ó, eu vou dar essa terra, mas vocês limpam. E depois não pratica as coisas dele. Porque é fácil você praticar a magia. É fácil você pedir para Satanás as coisas pela feitiçaria. Mas depois você perde a amizade com Deus. Então, Deus ele quer amizade. Ele quer uma aliança. Ele quer que você aprenda a fazer a vontade dele e que você renuncie aos seus gostos, às suas vontades, para poder servir uma sociedade que tem como finalidade a glória de Deus. Percebe? É outra perspectiva. Enquanto que hoje, mesmo nessa falsa igreja católica do Vaticano II, ou nessas seitas protestantes, as pessoas cada vez mais se voltam para a feitiçaria e para a magia. Por quê? Porque é uma religião individualista, onde cada um quer suas próprias realizações. Ah, não, eu quero ter isso, quero ter aquilo, quero viver isso. Mas você cai necessariamente no diabo, porque é o diabo que dá essas coisas. Um cristão verdadeiro, ele não quer uma vida individual, ele não quer uma bênção para ele mesmo, para a família dele. Não, ele quer a glória de Deus na sociedade, na vida do mundo. E essa glória de Deus exige a nossa renúncia, a nossa santificação. E nós é que trabalhamos para Deus, não é Deus que trabalha para nós. Agora, se você quer santificar a sua vida para a glória de Deus, é você que trabalha para Deus. E você se consagra para Ele, para trabalhar para Ele, para a glória dele. Então é isso que Deus quis no Antigo Testamento. Ele falou, ó, acaba com tudo que eles estão fazendo ali, extirpa o demônio dessa região e habita nessa região, porque eu vou dar essa terra para vocês. Eu vou fundar essa cidade santa. Então os fundamentos da Jerusalém do Antigo Testamento, ou seja, a verdadeira capital da verdadeira religião lá no Antigo Testamento, eram santos. Por quê? Porque eram estabelecidos nessa pureza, ou seja, rejeita os falsos deuses. Joga para fora os demônios. Tem muita gente, por exemplo, que não entende como que Deus mandou Josué entrar ali em Jericó. Ele falou, ó, nós vamos cercar Jericó e o dia que as muralhas caírem, vocês vão entrar e vocês vão matar tudo. Vocês vão extirpar tudo. Não deixa nada. Nem mulher, nem criança de peito, nem animal, nada. Passa tudo a espada e limpa tudo. Por quê? Porque aquilo representava todas essas ligações e contaminações espirituais com o demônio.
Entendeu? Então você percebe a lógica do Antigo Testamento? Isso é carnal. Josué matou mesmo, criança, pequeno, matou todo mundo. Por quê? Porque aquilo tudo era uma representação carnal do que era consagrado ao demônio. Então você tem que tirar tudo da sua vida que pertence ao demônio. Você não pode ficar nem com uma figa, com um objeto de superstição, nada, nada. Tudo você tem que extirpar. Então, figurativamente, matar aquelas criancinhas lá da cidade de Jericó representa hoje nós destruirmos todos os nossos afetos, por mais bonitinho, por mais meigo que seja, mas que tem vínculo com Satanás. Percebe? Então, aquilo que fazia-se na realidade da antiga aliança, agora se faz na figura, ou seja, no contexto espiritual. Por isso que nós dizemos, como São Paulo diz na carta aos Efésios, que nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas nós lutamos contra os espíritos malignos, contra as coisas do mal que o demônio coloca na nossa vida, e lutamos contra as pessoas também, mas no sentido espiritual, ou seja, contra os erros dela. Nós não estamos querendo matar as pessoas, mas nós estamos querendo matar o erro que está nela e os pecados que estão nela, para que ela seja consagrada a Deus e seja livre para servir a Deus. Por isso que a gente diz que a gente morre para nascer um homem novo. Então, esse homem velho, contaminado por Satanás e preso pelo pecado, a gente mata, mas para o bem da própria pessoa. Então, por piores que sejam os nossos inimigos, a nossa finalidade é sempre espiritual. Porque nós somos discípulos de Cristo, ou seja, do Novo Testamento. Então, Deus fez isso no Antigo Testamento, por quê? Porque Ele quis santificar essa cidade. Justamente depois que Ele santificou essa cidade, e que Ele consagrou esse templo, e que Ele conseguiu estabelecer, de uma forma bem clara, a verdadeira religião na terra, ou seja, o Israel da antiga aliança, então Ele enviou o seu Filho. E aí veio a plenitude dos tempos. E quando veio a plenitude dos tempos, Jesus, Filho de Deus, com toda a sua autoridade, Ele funda uma nova religião em cima da antiga. E por isso que Ele diz, eu não vim abolir a lei, mas eu vim levar a plenitude. Então não é para seguir mais a lei, é para levar aquilo a uma plenitude. E é nessa hora que o povo de Deus, ao invés de se concentrar em Jerusalém, sai para todas as partes do mundo. Então é mesmo interessante quando Jesus, antes de subir ao céu, Ele diz para os apóstolos, não vos afasteis de Jerusalém, até receber o Espírito Santo. Por quê? Porque aquilo ali era o último momento ainda que Deus queria uma coesão de tudo aquilo que tinha sido feito no Antigo Testamento. Depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, agora é para partir de Jerusalém. Percebe? Mudou tudo. E agora começa o Novo Testamento e certas coisas se invertem, como eu disse. O que era uma lógica do Antigo Testamento, não é para fazer assim, agora é o contrário. Mesma coisa a questão das imagens. É o que a gente sempre explica. No Antigo Testamento é proibido as imagens. Por quê? Porque Deus não se encarnou. Como é que você vai ter imagem? Imagem de quem? Você não sabe quem é Deus. Você não sabe olhar para uma coisa e dizer, não, isso aqui que é Deus. Agora, no Novo Testamento, como diz São João Damasceno, como está testemunhado pelo segundo concílio de Nicéia, definição da Igreja Católica, ponto final. A imagem é necessária. Quem é contra as imagens é contra Cristo, é contra a encarnação. Então, a imagem serve para quê? Para eu ver. Não é que eu estou idolatrando uma imagem, mas que eu tenho que ver o que aconteceu, porque Deus se encarnou. Então, se Ele encarnou, eu tenho que ver como que Ele era, como que Ele estava na cruz, como que era a mãe dele, como que eram os santos. E tudo isso é necessário, porque o que acontece agora no Novo é invertido do Antigo. E a mesma coisa a respeito de Jerusalém e Israel. O que Deus mandava no Antigo Testamento era isso, ó, junta todo mundo em Israel, faz tudo em Jerusalém, porque Deus ama mais as portas de Sião do que os tabernáculos de Jacó. É ali que eu quero morar. E como que é no Novo? Agora vão para todas as nações. Anunciar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque agora não é mais para ficar em Jerusalém. E a prova disso é uma prova histórica. Isso a gente já falou diversas vezes. Tudo aquilo foi dissipado. Jerusalém foi completamente destruída e arrasada. Aquilo foi uma abominação completa. E o templo não sobrou pedra sobre pedra. Quer dizer que aquilo não ficou de pé. Sendo que quando as tropas romanas entraram para destruir a cidade, o imperador Tito falou assim, olha,
destrói tudo, menos o templo, porque eu quero conservar o templo, que é muito bonito e tal. Mas, por acidente, caiu fogo ali e o fogo queimou o templo. Por quê? Porque Deus falou, agora aquilo acabou. Então é nessa lógica que nós temos que ser cristãos de verdade. Não na letra, não na carne, mas no espírito e naquilo que nos conduz ao verdadeiro Deus. Na lógica do verdadeiro Deus. Porque antes Deus nos tratou como pedagogos, como crianças, como aqueles que ainda estavam entendendo a lógica de Deus. Então Deus é que jogava no nosso pensamento. Agora nós somos convidados a entender as coisas segundo o pensamento dele. Ou seja, no critério sobrenatural. Sempre no critério sobrenatural. Então por isso que diz aqui também, coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Porque quais são essas coisas gloriosas? São as coisas que foram trazidas do céu, porque glória vem do céu, através da encarnação. Então essa cidade de Deus agora é a igreja que recebeu a glória do Filho de Deus, que entrou no mundo para dar essas coisas gloriosas para a igreja. Então todos os louvores que nós damos para a igreja, que damos para Nossa Senhora, que damos para os santos, tudo isso vem de Cristo. E é um louvor dirigido a Cristo. A pessoa não está idolatrando aquele santo, nem idolatrando a Mãe de Deus, pelo contrário, está louvando mais ainda a Cristo. Por quê? Porque tudo que você dirige de louvor à igreja, você diz, coisas gloriosas se dizem de ti. Por quê? Porque Cristo colocou a glória ali. Ele colocou os seus bens nessa igreja que é dele. E tudo vem dele. Por isso que diz também que Raabe e Babilônia vão conhecer o Senhor. E aqui que vem a conversão dos povos. Quer dizer que ali está Raabe, ali está Babilônia, ou seja, pessoas ou cidades que não conheciam a Deus, que pertenciam a Satanás, que não tinham parte nenhuma com Deus, agora elas vão conhecer, porque Israel cumpriu a sua missão, recebeu o Filho de Deus, deu testemunho de uma religião verdadeira naquilo que é possível antes da revelação suprema, e uma vez que ele entrou no mundo, agora a igreja vai para o mundo inteiro. E todos vão conhecê-lo. E é por isso que diz que na Filisteia, ou em Tiro, ou no Egito, ou na Etiópia, todos vão nascer ali. Então eles vão nascer aonde? Na fonte do batismo. E a fonte do batismo se localiza aonde? Em Jerusalém. Por quê? Porque é a igreja católica presente em todos os lugares do mundo. Então onde existe uma fonte do batismo, ali existe Jerusalém. Ali existe a água purificadora. Ali, todos eles, seja no Egito, na Etiópia, etc., vão nascer na cidade santa. De tal maneira que vai se dizer a respeito de Sião, um por um, todos os homens ali nasceram. Então quer dizer, esses homens que nascem para a vida eterna através do batismo, nascem dessa cidade santa. E eles vão nascer ali, de Sião. Sião significa a colina onde está Jerusalém. É essa colina sagrada espiritual que foi a base da edificação da Igreja Católica. Portanto, diz ali que o Senhor inscreverá no registro de todos os povos. Também aquele ali nasceu em Sião. E é por isso que todos vão cantar, proclamando, todas as minhas fontes se encontram em ti. Então isso aqui é importante também, essa finalização desse salmo, para você perceber que não pode haver duas religiões verdadeiras. É uma só religião verdadeira, na qual todas as fontes se encontram nela. As fontes de graça, as fontes de santificação, as fontes de vida eterna, as fontes de plenitude, tudo está ali, na verdadeira Igreja Católica. Então por isso que esse salmo é cantado quando a gente reza o ofício da dedicação das igrejas, porque esse salmo louva a igreja. Esse salmo reconhece que a igreja de Cristo, a verdadeira, a única igreja, o verdadeiro Israel, como diz São Paulo, paz para o Israel de Deus, porque esse Israel de Deus, ou seja, verdadeiro catolicismo, é de fato, para nós, a fonte da salvação. Então, tudo isso nós estamos explicando aqui para nós rezarmos esse salmo com muita devoção, para nós procurarmos viver na dignidade de povo de Deus, porque de fato, esse é um grande problema, porque os cristãos perderam a noção da sua dignidade de povo de Deus, de povo eleito, de raça santa, sacerdotal. E uma vez que nós vivemos nessa dignidade, que nós rejeitarmos todas as obras pagãs, do satanismo, do Halloween, dos monstros, etc., rejeitarmos essa geração perversa,
mudarmos o nosso comportamento, tivermos uma conversão verdadeira e vivermos como verdadeiros cristãos nessa cidade santa da Igreja Católica, então aí sim nós vamos ter a graça de restaurar o catolicismo, de superar essa fase difícil, onde nós temos aí essa grande apostasia, esses falsos papas e toda essa estrutura montada para destruir a verdadeira Igreja de Cristo. Então, nesse caso, não somente teremos todas essas vitórias contra o mal, mas teremos também uma graça suprema da conversão dos próprios judeus, que serão também convidados a louvar Sião, a entrar em Jerusalém e a se regozijar de habitar no verdadeiro Israel, que é a morada de Deus, que é a Santa Igreja Católica. E que Jesus, nosso Senhor, verdadeiro Filho de Deus, bendito, seja glorificado e adorado para sempre. Amém.